Ô, rapaz, rapaga. Ontem eu gravei o vídeo, né, falando sobre a Lightning Network, se vai matar ou não os altcoins e blá blá blá. Ou se algum altcoin pode um dia matar o Bitcoin, enfim. Vê lá, assiste, eu vou botar aqui embaixo na descrição pra você ver a minha opinião a respeito disso. Esse vídeo aqui não é sobre isso, tá? Mas sim sobre algo que eu falei naquele vídeo. Porque é que é assim, cara, a gente pega, vai falando, depois fala, pô, eu falei algo no outro vídeo que talvez eu devesse corrigir, ou me retratar, ou fazer alguma complementação sobre o assunto que eu toquei, é o assunto que eu mencionei. E lá eu menciono, por exemplo, que eu sou funcionário público. Aí, funcionário público, o cara é anarcocapitalista, anarquista e funcionário público, cara coerente, cara incongruente, cara hipócrita, canalha, safado, demagogo, e não sei o que lá. E a verdade é a seguinte: primeiro, o anarcocapitalismo ele é uma teoria individualista, mas por aí, ele é uma teoria individualista, ou seja, por ser uma teoria individualista, eu acredito que ele valorize mais a importância do sujeito, de você, do que de uma própria ideologia, porque uma ideologia, de uma certa forma, você tem um grupo de pessoas que seguem essa ideologia e tudo mais. Para mim, mais importante do que uma ideologia, é claro, é a sua necessidade individual, a sua necessidade como indivíduo, contanto que sua necessidade não atrapalhe as necessidades de outrem, não fira o PNA de outrem, né? E aí, é claro, você vem me falar que já que eu sou funcionário público, eu recebo dinheiro de imposto, que é roubado dos outros, e blá 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 blá, então eu tô ferindo o PNA de outras pessoas e tudo mais. Beleza, então vamos lá por partes. Primeiramente, vamos ser realistas, cara. Você mora em um país que empreender é extremamente difícil. Empreender nesse país é coisa para quem já tem dinheiro ou já tem uma herança, vamos dizer assim. Não uma herança somente financeira, mas uma herança vinda de uma família de empreendedores. A herança que eu tenho é de uma família de funcionários públicos. A minha família, todo mundo praticamente é funcionário público. Não apenas meu pai e minha mãe, mas todos. Meus avós não, né? Eles não eram, mas meus tios são, enfim, todos meus tios mesmo, cara, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe, são todos funcionários públicos. Então eu já tenho essa ideologia de funcionário público que foi meio que implantada em mim, digamos assim, ao longo da minha vida toda. Não obstante, também eu era esquerdista até não muito tempo, eu era de extrema esquerda até, eu era comunista. Porque mesmo como comunista eu era anarquista, então era anarco-comunista, mas em todo caso eu achava que o Estado tinha que existir ainda e blá blá blá. E continuo achando, olha só, continuo achando que o Estado precisa existir. Principalmente em um país como o Brasil. Principalmente em países que têm já uma história estatista. Não países que têm uma história assim mais liberal, vamos dizer. Dessa forma. Como é o caso, por exemplo, da Suíça, como é o caso, por exemplo, da Austrália, da Nova Zelândia, mesmo Hong Kong que hoje é o país mais liberal do mundo. Outra coisa que eu digo, para você revolucionar, para você não sei o que, uma revolução só dá certo quando ela tem que acontecer. Quando todas, pelo menos a maioria delas, a maioria das pessoas, a maioria dos cidadãos, a maioria de um grupo está disposta a agir por interesses naturais mesmo, por causa que ela chegou à conclusão que não tem mais condições de viver de uma outra forma que não aquela. Quando a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa, entre aspas, né, deu certo, entre aspas, não deu tão certo assim, mas tudo bem. Por que essa revolução aconteceu? Vamos começar por aí. Porque as pessoas todas, tá? A grande maioria dos franceses não aguentava mais passar fome, a grande maioria do que na época eram considerados burgueses, né? Que eram, na verdade, comerciantes. Uma maioria deles, boa parte deles, né? Pelo menos a galera que estava com o Robespierre, que se tornou a esquerda, né? A seguir era uma maioria de comerciantes, pequenos ou médios comerciantes, né? Enquanto que a galera que estava com o Brissot era já uma galera já mais abastada, né? Eram grandes comerciantes e tudo mais. Mas por que aconteceu a Revolução Francesa? Porque toda a população estava passando fome, a população não tinha mais o que fazer, não tinha outra alternativa senão ir lá brigar para derrubar o Luís XVI, para derrubar a Maria Antonieta e tudo mais. E foi o que aconteceu. Você teve uma queda na monarquia na época e aí tivemos o fim definitivo até da morte, né, decapitação do Luís XVI e da Maria Antonieta. Tá ok? Isso deu certo? Mais ou menos, tá? Mas não é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, então vamos pular. Em todo caso, aconteceu uma revolução e, de certa forma,
teve, ao meu ver, pelo menos mais aspectos positivos do que negativos. Pelo menos a população parou de passar tanta fome e resolveu um problema terrível naquela época. Acabou com o Estado absolutista e tudo mais. E aí já temos uma derrota do Estado. Veja bem. Então foi uma revolução de caráter liberal, praticamente liberal, por assim dizer. Ah, mas sem os conservadores, beleza. Mas era uma intenção de pelo menos reduzir um pouco o poder do Estado, mesmo da parte dos direitistas da época, né? Eles queriam ainda um Estado amplo, mas assim, não queriam um Estado absolutista como era. Eles queriam a monarquia, mas não queriam necessariamente uma monarquia ultra absolutista, tirânica, que nem a monarquia que era do Luís XVI da Maria Antonieta. Mas enfim, foi uma revolução que deu-se por causas naturais, porque a população chegou à conclusão que não dava mais para ser daquela forma. E o que acontece? Temos grupos libertários que se denominam brutalistas, eles são a favor de uma ação direta contra o Estado, ou seja, o Estado tem que acabar, que se dane, vamos de ação direta, precisa ser destruído o quanto antes. Então aí você tem um grupo que apoia a aniquilação estatal. De outro lado, nós temos também os libertários gradualistas, como o próprio nome diz, vai aos poucos. Então, aos poucos, você vai reduzindo o poder do Estado até que ele deixe de existir ou aconteça uma evolução que aniquile o Estado. Eu sou a favor de que você, ou melhor, nem você não precisa lutar muito para isso. É uma tendência, e aí eu vou falar disso mais para frente, é uma tendência do Estado ir sendo reduzido de uma forma natural, de uma forma orgânica, sem você precisar impulsionar isso aí, sem você precisar agir com violência, nem com violência física apenas, mas enfim, todo tipo de violência, até mesmo uma violência ideológica contra o Estado. Não, o Estado tem que acabar, que não sei o que, babá. Calma, eu acho que o Estado vai acabar, é uma tendência. E tem um vídeo que eu falo sobre isso, que é um dos primeiros vídeos desse canal até, cara, que eu dou como exemplo o eterno retorno nietzschiano pro fim do Estado, um possível fim do Estado e tudo mais. O Estado, por uma questão até lógica, na minha opinião, ele vai aos poucos deixando de existir. Porém, ele não tem condições de deixar de existir neste momento. Não tem. Não existe nação no mundo, nem mesmo nações assim liberais, como Alemanha, Holanda ou Suíça, Nova Zelândia, Irlanda, Reino Unido, Canadá. Nem essas nações têm condições de derrubar o Estado completamente agora. Ainda precisa de Estado, tá? Porque eu vou fazer um vídeo específico dizendo por que as pessoas precisam ainda do Estado. Mas eu já adianto, não adianta você empurrar a goela abaixo uma ideologia às pessoas. A própria história mostra isso. Por que o cristianismo ele proliferou, ele expandiu, mesmo com a perseguição que os romanos fizeram para cima dos cristãos, principalmente Nero perseguia muitos cristãos. Por que mesmo com toda essa proibição que os romanos, os imperadores romanos da época exerciam sobre o cristianismo, porque mesmo assim o cristianismo acabou espalhando, o cristianismo acabou sendo então totalmente difuso, amplamente difuso. Por que isso daí aconteceu? Por um motivo muito simples. Quando você tenta impor que a pessoa seja uma coisa, a pessoa passa a questionar, pô, mas por que será que ele está impondo que eu seja dessa forma? Por que será que ele está impondo que eu faça determinada coisa? E é justamente por conta disso que eu digo, não adianta você vir com truculências ideológicas para cima das pessoas, tá? Você nunca vai impor determinada coisa a uma pessoa, uma ideologia, seja o que for. Eu tô comendo maçã, tá? Em homenagem ao Daniel Fraga. Enfim, você não consegue impor determinada ideia, determinado pensamento, tá? Se você for tentar impor isso daí com violência, com agressão, ou não sei o que, você só vai perder seguidores. E às vezes eu mesmo sou truculento aqui nesse canal, mas tá errado, né? Logicamente, em sã consciência eu sei que tá errado. Você quer mudar a cabeça da pessoa, é de uma forma gradualista. É como Gramsci sugeria, né, do lado oposto, do lado dos socialistas. Então você não pode simplesmente impor uma coisa, mas você tem que ir aos poucos trabalhando essa ideia. Então não adianta, mesmo que você destrua completamente o Estado agora, vamos destruir o Estado. A gente tem oportunidade de destruir o Estado agora. Se isso der acontecer, vai virar caos generalizado. Ponto final. Um dos motivos que me fez deixar de ser anarco-comunista para ser anarco-capitalista é que eu acho que os anarco-capitalistas são um pouco mais pé no chão. Eles são menos utópicos. E aí eu vou falar disso agora também. Outra coisa, quando você quer justificar os motivos que podem levar uma pessoa a se tornar libertária, você tem três tipos de libertários. Tá? Eu acabei de falar dos brutalistas, gradualistas, que são aqueles que querem que o Estado vá reduzindo aos poucos até que ele deixe de existir de uma forma orgânica, natural. E a gente vai falar também de algo que vem até antes disso, antecede essa definição se o cara vai ser brutalista, gradualista, agorista, seja lá o que for. Apesar que agorista todos acabam sendo, mas tudo bem. Temos três tipos então que levam uma pessoa a ser libertária. A gente tem o libertário ético, que ele acredita tudo aquilo que a maioria dos libertários prega, né? Imposto é roubo, o Estado precisa acabar, o Estado é legítimo, o Estado é antiético, o Estado invade e rouba a propriedade privada das pessoas, o Estado exerce o monopólio da violência e não sei o que, blá blá blá. Beleza, isso daí é o libertário do ponto de vista ético. Eticamente, ele acha que o Estado não é legítimo,
não é correto. É como dizia se eu não me engano, o Oppenheimer, né, que todo Estado é, na verdade, um agente agressor que se sobrepõe a uma civilização pacífica. Então é mais ou menos isso, é um libertário ético, do ponto de vista ético. A gente tem também o libertário utilitarista. O que seria o libertário utilitarista? É aquele que acha que o ancapistão, o anarcocapitalismo, ele vai ser a melhor forma de governo que já existiu. Ele é a melhor forma de governo que já existiu. Não existe uma forma de governo melhor do que o anarcocapitalismo. Isso daí muitos libertins são assim. Então, não, porque olha, vai ser melhor assim, não sei o que, assado, blá blá blá. E não é por uma questão ética, filosófica, por aí vai, jurídico, sei lá o que. Ele simplesmente acha que vai ser melhor assim, ponto final. Então aí já tem um viés até às vezes utópico. Eu acho que só tem como a gente saber se uma coisa vai ser melhor ou não se ela vier a acontecer. E também a gente tem aí mais pé no chão, na minha opinião, que é o libertarianismo, o libertário fatalista. O que seria isso? Seria aquele que acha que tanto faz se ele é o mais ético ou não. Às vezes a pessoa nem acha que é o mais ético. E às vezes a pessoa também nem acha que o libertarianismo, o anarcocapitalismo, é a melhor forma, é o melhor sistema ético, vamos dizer assim. E nesse caso seria um sistema até político, porque ele vai ser implantado, de fato, né? Ele vai ser posto em prática para reger a sociedade ou o indivíduo, já que é um sistema individualista, né? É a pessoa que, como eu já também falei no meu vídeo, que eu cito o Eterno Retorno Nietzscheano, ele vai acontecer por uma questão natural. Então acabou. Eu posso até odiar essa hipótese e falar, não, cara, eu não queria de forma alguma, eu queria que o comunismo acontecesse, o socialismo acontecesse, o nazismo acontecesse. Mas olha, pelos estudos que eu fiz aqui, cara, na minha concepção, o anarcocapitalismo é o sistema do futuro. Então aí você estaria falando com um libertário fatalista, alguém que acredita que isso pode vir a acontecer. Eu, na minha concepção, eu sou libertário do ponto de vista ético, sou libertário do ponto de vista fatalista. Eticamente é o mais correto e fatalmente ele vai acabar acontecendo. Não tem como você fugir disso daí, na minha concepção. Se é o melhor ou não, não sei dizer, tá? Eu não estou vivendo dentro do capitalismo para ver acontecer. Por exemplo, você pega o socialismo na época do Marx, todo mundo, vai ser lindo, maravilhoso, todo mundo que queria adotar o socialismo. E toda vez que o socialismo tentou ser posto em prática, a gente já viu que não deu muito certo. Coisa meio capenga. Em todo caso, o que acontece? Quando eu digo que eu não sei se é o melhor sistema que pode vir a ser implantado, mas é o mais ético, e também o que fatalmente vai acontecer ali no futuro, seja um futuro distante ou não, eu acredito ainda que seja distante. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo, por exemplo, que é o que eu quero, muito menos que é o que eu quero agora. Eu posso achar que é o mais ético, porém nem tudo que é ético pode ser adotado pela sociedade. Ah, mas é o ético, é o correto. Claro, óbvio, mas ele não pode ser adotado pela sociedade de acordo com o pensamento da maioria da sociedade, da maioria dos indivíduos, dos membros da sociedade. Ele não pode ser simplesmente adotado. Então, isso faz com que o Estado ainda precise existir. Não apenas isso, tá? Eu vou fazer vídeo específico sobre isso, blá blá blá, tá? Mas toda vez que alguém tentou fazer uma revolução, não sei o que, não, vamos fazer isso daqui agora, pá, dá errado, cara, não dá certo. A revolução tem que vir de uma forma natural e, consequentemente, gradualista. O ser humano é um ser lento, cara, é um ser lento. Ele evolui lentamente, ele evolui a passos de formiga. Então não adianta você querer acabar com o Estado agora. E por que eu trabalho então para o Estado? Porque aí eu vou falar o seguinte, eu acho que você tem que pôr em prática o seguinte, analisa seu status quo. De acordo com o seu status quo, você pode seguir piamente a sua ideologia? Entendeu? Porque, por exemplo, você pode muito bem falar assim, eu sou anarquista do ponto de vista esquerdista, quero acabar com o governo, quero acabar com a hierarquia, quero acabar com o capitalismo. Cara, você pode até ser a favor disso daí, mas de acordo com o seu status quo, você tem condição sozinho de lutar para que isso tudo aconteça? E vale a pena você lutar sozinho para que isso tudo aconteça? Você só vai sofrer, cara, na boa. Então vamos ser pé no chão, que nem eu sou anarcocapitalista, sou gradualista, sou. Ou seja, eu acho que vai acabar na frente de uma forma extremamente orgânica. E em países como o Brasil é coisa que eu já falei isso em outros vídeos desse canal. Daqui 3 mil anos vai acontecer. Ah, mas você está cometendo uma atitude antiética. Pode até ser, mas se eu não cometer essa atitude antiética, como é que eu fico? Como é que fica a minha situação? Eu tenho condições de viver sem trabalhar para o Estado nesse momento? Não tenho. Luto para isso, você pode ter certeza. Minha luta diária é para que um dia eu possa viver sem ter que trabalhar para o Estado. Mas eu acredito que isso só vai acontecer daqui 10 anos. Não sei, eu não sou de família rica, nada contra quem é. Eu não sou de uma família que tem uma cultura empresarial. Eu sou de uma família que tem uma cultura estatista até. Então não adianta eu ir contra o meu status quo se eu não posso mudá-lo.
Como gradualista, eu vou contra o meu status quo, mudando ele gradativamente, até o dia que eu posso falar, pô, juntei dinheiro bastante para montar meu negócio, para montar minha empresa. Por enquanto, cara, eu tô juntando dinheiro bastante para conseguir uma independência, assim, tipo, ter minha casa, enfim, que eu moro com meus pais no momento. Então, é muito complicado você exigir que uma pessoa no Brasil siga a ideologia dela ao invés de seguir uma necessidade atual, uma necessidade imediatista que ele precisa sanar em virtude de seu status quo. A verdade é a seguinte, meu status quo não me permite ser outra coisa no momento senão funcionário público. E outra coisa, repito, mesmo que você tenha condições e decida ser funcionário público, não é tão imoral se você considerar que você mora em um país com uma dificuldade de empreendedorismo gigantesca, em um país que o empresário só nasceu para se lascar. Em especial microempresário, que ainda é empresário grande, que tem lá todo um arranjo, né, um acerto com o Estado, aí esse cara se dá bem, né? Os Odebrecht da vida, JBS, né? Esses caras se dão bem. Se você não é desses, se você quer começar do zero, cara, muito dificilmente você vai conseguir. E outra coisa, se você quiser ir trabalhar em empresa privada com 14 milhões de pessoas na rua desempregada, cara, desculpa. Eu acho que ideologia se torna um tanto quanto romântica num país como o Brasil. É fato você ser idealista nesse ponto, se você mora em um país liberal, com uma cultura mais liberal como o Canadá, uma Alemanha, é só contra o funcionalismo público, não sei o quê, você pode até ser e você pode não ser um funcionário público. Agora, eu não arrisco um país com 14 milhões de empregados que vive endividado, vive em crise, vive ferrando, cara, quem tenta por si só mudar. Eu não me arrisco a ser outra coisa no momento, se não funcionário público, até que eu pegue e fale, pô, agora eu tô com capital legal, vou fazer isso. Então é um negócio, né? O funcionário público é ainda um funcionário de um ente que pode ser até um mal, mas é um mal necessário que eu acho, já disse isso antes, acho que o Estado é um mal necessário. Se é um mal necessário, vamos torná-lo o menos mal possível. Ou seja, se você quiser ser funcionário público anarquista, seja, contanto que você se esforce para valer cada centavo que é pago pela população através de impostos, tá? Então, é isso, tá? Muita gente vai discutir isso daqui, vai xingar, vai não sei o quê, mas é o que eu sou, é o que eu penso. Azar o seu, se você gostou, quiser se desinscrever do canal por causa disso, quiser xingar, azar o seu. Eu vou continuar sendo assim, libertário, do ponto de vista ético, ainda acho mais ético, fatalista, que eu acho que vai acabar acontecendo, porém, em um futuro muito distante, até lá, cada um se vira com as ferramentas que tem, com as ferramentas que lhes são pertinentes. No meu caso, trabalhar para o Estado é uma ferramenta pertinente, tá? Até que eu possa ter um dia essa independência profissional. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós.